Voltando lá para a nossa equação, eu quero entender como que é gerado um fluxo de ar. Para ter fluxo, eu preciso da condutância gerada pelas vias aéreas e de uma diferença de pressão, que vai ser gerada pelos mecanismos que a gente vai se aprofundar agora de mecânica ventilatória. Agora, o que eu preciso fazer? Veja, importante. Eu preciso gerar uma diferença de pressão. Como que eu gero diferença de pressão? Existe uma lei física, que é a lei de Boyle-Mariot, que é uma lei que é usada para sistemas isotérmicos. Quando eu trabalho com sistemas que têm gases, eu vou olhar para temperatura, pressão e volume. Só que são 3 variáveis mudando ao mesmo tempo, é difícil. Então, eu posso trabalhar em sistemas isotérmicos nos quais a temperatura não varia, como no caso do nosso corpo. Se a temperatura não varia, eu vou olhar para variações de volume e pressão. E é o que a lei de Boyle mostra. Ela mostra que volume e pressão em sistemas isotérmicos variam segundo uma relação, que está representada pelo gráfico. O que o gráfico está mostrando? No eixo X o volume vai variar. E em função das variações de volume, eu vou observar variações de pressão. Por exemplo, se eu gerar uma variação de volume por um pistão, como por exemplo quando eu faço com uma seringa. Eu aperto o êmbolo, o volume diminui. Eu puxo o êmbolo, o volume aumenta. Mudando no volume, isso gera mudança de pressão. De que forma? Se o volume aumentar, dá uma olhada, ó, volume 1, está aqui. Volume 2 é menor. Quanto maior o volume, menor a pressão. Então, para volume grande, a pressão é pequena. Para volume pequeno, a pressão é grande. Então, se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. Se eu aumentar o volume, a pressão diminui. Então, como eu vou gerar fluxos? De novo, as vias aéreas geram a função de condutância. Se eu mexer no volume do pulmão, eu vou ter a pressão lá dentro do alvéolo, a pressão alveolar. Eu não quero que o ar chegue no alvéolo vindo do ambiente. No ambiente eu tenho a pressão atmosférica. No alvéolo eu tenho a pressão alveolar. Eu preciso gerar uma diferença de pressão entre o ambiente e o alvéolo, basicamente. Eu estou fazendo uma abordagem simplificada. Como que eu posso fazer a pressão no alvéolo mudar? Se eu mexer no volume do pulmão. Se eu aumentar o volume do pulmão, a pressão no alvéolo diminui. Se eu diminuir o volume do pulmão, a pressão no alvéolo aumenta. Já que a pressão fora é sempre a mesma, a pressão atmosférica, a pressão barométrica, então para eu fazer o ar entrar e sair, o que eu preciso fazer? Mudar a pressão dentro do alvéolo. Como eu consigo isso? Mexendo no volume dos pulmões. Lembrando sempre que o fluxo é sempre da pressão maior para a pressão menor, desde que haja uma condutância deixando o ar passar. Então, se eu quero inspirar, o ar não vai ter que entrar? Por que ele entra? Porque eu vou aumentar o volume do pulmão. Com isso, a pressão dentro do pulmão cai e fica menor que a pressão fora. Se a pressão dentro é menor e a pressão fora é maior, o ar flui de fora para dentro. Inspiração. Da maior pressão para menor pressão. Agora, o ar está lá dentro, eu quero que ele saia, a pressão lá dentro vai ter que aumentar em relação à pressão de fora. Como é que eu faço isso? Diminui o volume do pulmão. A pressão dentro aumenta, o ar sai. Pensa nisso e vê se não faz sentido. E vamos ver com detalhe como é que isso acontece. Então, como gerar os fluxos de ar no sistema respiratório? A expansão pulmonar reduz a pressão dentro do alvéolo em relação à pressão atmosférica. Aumentou o volume do pulmão, a pressão vai cair ali dentro. O ar vai entrar. A retração do pulmão faz o volume diminuir. Com a retração pulmonar eu tenho um aumento da pressão no alvéolo em relação à pressão atmosférica. Mas aí, como é que eu aumento o volume do pulmão? Mexendo no volume da caixa torácica. Quando você inspira e expira, você está vendo o pulmão mudar de volume? Não consegue ver porque está lá dentro, mas você está vendo quem mudar de volume? A caixa torácica. Tudo bem? Então, se eu aumentar o volume da caixa torácica, lembra que a pleura parietal está colada na caixa? Se eu aumentar o volume da caixa torácica, a pleura parietal vai junto. Lembra que a pleura parietal e a visceral estão coladas entre si por causa da pressão pleural? Então, a pressão pleural vai puxar a pleura visceral. Só que a pleura visceral está colada no pulmão. Então, quando eu expando o volume da caixa torácica, por causa da pressão pleural, o pulmão vem junto. Então, o pulmão expande. A pressão cai, o ar vem de fora para dentro. Pressão maior para pressão menor. Agora, beleza, eu estou lá com a caixa expandida. Agora é só eu largar, a gente vai ver que quem expande a caixa são músculos. O músculo contraiu, a caixa expandiu, o volume do pulmão aumentou.
A pressão caiu, o ar entrou. Agora é só relaxar essa musculatura. Quando relaxa, o que o pulmão tende a fazer? Não tem uma tendência à retração elástica? O pulmão retrai. Quando o pulmão retrai, ele puxa, por causa da pressão pleural, a pleura parietal e a caixa torácica. Diminui o volume do pulmão, a pressão aumenta, o ar sai. Tudo bem? Aqui então, qual que é a grande sacada? Eu mexo na caixa torácica, isso causa alterações nos pulmões durante a inspiração. Como é que eu aumento o volume da caixa torácica? Por contração de músculos. A musculatura respiratória são todos os músculos acessórios ao sistema respiratório que vão promover uma expansão ou não, uma retração da caixa torácica. Na respiração basal, que é aquela respiração automática em repouso, que é o nosso foco, eu vou ter a participação de músculos inspiratórios, porque há músculos que participam da inspiração, há músculos que participam da expiração. Na inspiração, a inspiração sempre vai ter participação de músculo, porque eu preciso expandir a caixa. Agora, a expiração ela pode ser passiva, ou, como está mostrado aqui, expiração quiescente. Tudo bem? Então, a respiração sempre vai ter, na inspiração, a participação de músculos inspiratórios. E esses músculos vão fazer com que a caixa torácica expanda. Quais são esses músculos? Os principais, os intercostais, tudo bem? Aquele que você come na costela do Outback, os intercostais externos e uma parte dos intercostais internos, tá certo? Mas principalmente o músculo diafragma. O diafragma está aqui, ele está numa forma de cúpula, tá certo? Fechando a caixa torácica, separando ela do abdômen. Há músculos acessórios. Quando a inspiração é mais profunda, eu tenho a participação do esternocleidomastoide, de vários músculos escalenos. Todos eles vão promover um aumento do volume da caixa torácica. A expiração, lembra, contraiu a musculatura inspiratória, basta relaxar que eu tenho a expiração. Agora, se a expiração é forçada, por exemplo, quando você faz atividade física, expiração ativa, aí eu tenho os intercostais também participando, os músculos abdominais, o reto abdominal, oblíquos externos e internos e o músculo transverso do abdômen. Então há músculos expiratórios. Para a gente vai interessar os inspiratórios. A sua contração causa inspiração, o seu relaxamento causa a expiração. Olhando esse esquema, eu tenho aqui a caixa torácica, dá uma olhada, numa expiração ativa, tudo bem? Os abdominais contraindo, eles puxam a caixa torácica. O pulmão já tem a tendência a retrair, mas se a expiração é ativa, a musculatura abdominal contraindo, ela espreme a caixa torácica, espremendo os pulmões. Diminui volume e aumenta a pressão. Expiração ativa. Vejam que quando eu tenho uma inspiração, sempre eu vou ter contração de musculatura. A contração, aqui a caixa torácica, diafragma. A contração do diafragma faz isso, ele abaixa. Quando o diafragma abaixa, aumenta o volume no sentido crânio-caudal da caixa torácica. Esse aumento de volume da caixa vai promover um aumento correspondente do volume do pulmão. A contração dos intercostais vai fazer o quê? Se você olhar para o mamilo da pessoa inspirando, a caixa torácica é como se abrisse, certo? Se eu olhar de lado, ela expande. Então ela tanto expande lateralmente quanto antero-posteriormente. Então a contração da musculatura abdominal, da musculatura inspiratória, causa um aumento da caixa torácica. Tanto no sentido crânio-caudal, causado pela contração do diafragma, lateral e antero-posterior, causado pelos músculos intercostais. E esse esquema resume isso, tá certo? Então, na inspiração, a caixa torácica expande devido à contração dos músculos inspiratórios. Essa expansão vai fazer com que os pulmões acompanhem por causa da pressão pleural, importantíssimo. Aumentou o volume do pulmão, a pressão dentro diminui, o ar entra. De onde tem maior pressão para ele ter menor pressão. Na expiração, o que acontece? Os músculos relaxam. O pulmão tem a tendência à retração elástica, lembra? Ele retrai, puxa a caixa torácica junto, e aí diminui o volume dos pulmões, a pressão aumenta, o ar sai. Opa!
Volta lá. Então, num ciclo respiratório basal, eu tenho inspiração e expiração. E aí, se a gente observar, eu tenho isso, né? Uma inspiração, uma pequena pausa em inspiração, uma expiração. Inspirei. Por que tem essa pausa no final da inspiração, que é bem curtinha? Para que haja hematose, a troca gasosa. Os músculos continuam contraídos. Relaxou, expiração. Tudo bem? Importante. Se eu estou aqui, ó, expirei, acabou, não tem ar nos meus pulmões. Quer dizer, sempre tem, né? Mas eu expirei. Se não tem fluxo, é porque a pressão dentro e fora é igual. Aí eu vou inspirar, a pressão dentro cai, expande a caixa, aí o ar entra. Inspiração, certo? Só que veja, a pressão não caiu para começar a inspiração, só que agora que o ar vai entrando, o que acontece com a pressão dentro dos pulmões? Ela aumenta, até ficar igual a de fora. É nesse momento que eu tenho essa pausa. Ó. Se tem pausa, não tem fluxo, é porque a pressão está igual, certo? Pressão de dentro igual a de fora. No final da inspiração, é uma apneia fisiológica, uma pequena parada respiratória para haver hematose. Agora, o pulmão, a musculatura inspiratória vai relaxar, o pulmão vai retrair, certo? O volume do pulmão não vai diminuir, a pressão do pulmão não vai aumentar. Agora o que acontece? A pressão dentro aumentou, aí o ar sai. Eu não estou expulsando o ar, a pressão dentro vai cair, até que no final da expiração ela fica igual a de fora. Aí eu tenho aquele momento sem fluxo de ar. Tudo bem? Pensa nisso com calma depois, dá pause aí para raciocinar a respeito do assunto. O que esse gráfico mostra que é interessante? Opa, voltando lá de novo. Que variações no volume pulmonar, dá uma olhada. Quando o volume do pulmão aumenta, vamos olhar para o que interessa. A pressão dentro do alvéolo, ela cai. É isso que causa a inspiração. Aí, inspirei, ó, o volume caiu, certo? Desculpe, o volume aumentou, o volume dos pulmões nessa linha. A pressão dentro do alvéolo cai. Ela cai e o ar vai entrando. Inspiração. Então aqui eu tenho inspiração. O que vai acontecer? Agora quando o volume do pulmão diminuir, porque a musculatura inspiratória relaxou, olha o que acontece com a pressão no alvéolo. Ela aumenta o suficiente para o ar sair. As quedas não são tão bruscas, porque ao mesmo tempo que a pressão aumenta e o ar sai, ela vai gradativamente caindo, então elas oscilam sempre próximas à pressão atmosférica, só que na inspiração a pressão no alvéolo é menor o suficiente para o ar entrar, na expiração ela é alta o suficiente para o ar sair. Claro que se eu forçar a respiração, isso é respiração basal. Se eu forçar a respiração, eu vou forçar o aumento do volume, eu vou forçar quedas e aumentos de pressão. Tudo bem? Forçando mais ainda o ar para dentro e para fora. Um assunto que a gente não vai abordar, mas que é bom saber, é que há vários volumes de ar que podem entrar e sair. Nós estamos trabalhando com respiração basal, então vai nos interessar o volume corrente, que é o volume de ar que entra e é o mesmo que sai a cada ciclo respiratório basal. O volume corrente está representado nesse gráfico. Dá uma olhada, ó. Se eu inspirar profundamente, o volume chega aqui em cima, ó. Tudo bem? Agora, tendo inspirado profundamente, então vamos lá. Inspirei. Inspirei profundamente. O pulmão está cheião. Agora eu vou expirar profundamente. Então veja, eu posso forçar esses volumes na dependência de forçar a contração da musculatura inspiratória e expiratória. Nos interessa o volume corrente, 500 ml de ar mais ou menos que entra e sai a cada ciclo respiratório. Entra 500, sai 500. Pensa no seguinte para ver se ficou tudo claro. Tenta responder essas questões, se tiver dúvida entre em contato. Por que dizemos que na respiração basal a inspiração é sempre ativa e a expiração é passiva? Porque pode haver inspiração passiva? Por que será que bebês prematuros não conseguem respirar sozinhos? Como que se faz para que esses bebês consigam respirar? Já ouviu falar que bebê prematuro tem o que a gente chama de síndrome da angústia respiratória do recém-nascido? Ele não consegue respirar, põe na incubadora. O que será que tem a ver com a aula que a gente teve agora? E o que ocorre com os pulmões se houver uma perfuração pleural? Se furar a pleura, seja qual for. Ó, esse raio-x ele mostra isso, ó. Em escuro eu tenho os pulmões, dá uma olhada nos pulmões. Por aqui deve estar o diafragma, né? Dá uma olhada nesse pulmão esquerdo do cara, como é que tá, ó. Pequenininho. O que aconteceu? Tem a ver com essa última questão.
Pense nisso. Se tiver dúvida, entre em contato. Bons estudos. E é isso aí.